Olá, que bom, que prazer. Mais uma oportunidade de estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração neste dia. Quero trazer um tema para a sua meditação, para o seu elevo espiritual, que Deus colocou no meu coração. Porque Deus nos leva ao deserto? Essa pergunta ficou marcada aqui em mim e eu quero trazer uma palavra como resposta de Deus para a sua vida. Por que é que Deus nos leva ao deserto? Então, eu quero nesse momento poder abençoar a sua vida nessa palavra. Por que é? Por que Deus nos leva ao deserto? O deserto é o nome designado por uma região quase desabitada. É desprovida de água, de chuva, de rios. Deserto, já diz o seu próprio nome, é solitário. Deserto, por mais que nós tenhamos na mente de que parece não ser habitado o deserto, mas o deserto abrigam seres vivos, apesar de serem poucos, mas abrigam seres vivos e eles são mais encontrados em períodos noturnos, em razão das altas temperaturas. Então, os animais mais peçonhentos, talvez, do deserto, como serpentes venenosas, escorpiões do deserto, são realmente animais temerosos, né? Mas eles mais circulam à noite. E por que Deus nos leva ao deserto? Deus levou muitos homens ao deserto. E quando falamos disso, lembramos do patriarca Abraão. Abraão desceu ao deserto e ali Deus viveu com Abraão. Abraão peregrinou no deserto. Não somente ele, mas a sua descendência. Também podemos, no deserto, o próprio Jesus foi levado, a Bíblia diz, pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado ao deserto. E eu gostaria de pensar com você, por que é que Deus nos leva ao deserto? Israel viveu 40 anos no deserto. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Na sequência encontramos nesse mesmo capítulo de Deuteronômio 8, versículo 14 ao 16, diz: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha verdadeira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Deuteronômio 8,
versículo que lemos, 14 ao 16. Porque Deus nos leva ao deserto? Esse texto me faz pensar com você nesta pergunta: por que Deus nos leva ao deserto? Encontro 3 pontos nesse versículo que eu quero destacar. Por que Deus nos leva ao deserto? Primeiro, a Bíblia diz para te humilhar. Observe o versículo que diz que Deus leva ao deserto para te humilhar. Porque no deserto, essa terra deserta, com certeza é um momento de mais reflexão. É um momento onde ficamos a sós, solitário. No deserto há um silêncio total. Quem sabe os maiores silêncios se encontram no deserto. E é nesse deserto que o Senhor Deus leva o ser humano. Por que não dizer que estamos atravessando um deserto na nossa vida? Por que não pensar que estamos atravessando o deserto que Deus levou a humanidade a passar? Quarentena que estamos vivendo, isso já é um deserto que Deus faz refletir o rico, o pobre. Não existe nenhuma escapatória desse deserto, e é necessário que nesse deserto nós tenhamos uma lição, porque Deus está levando-nos a deserto para nos humilhar. E por que não dizer a você, meu irmão, meu amigo que está me assistindo? A prova é que Deus leva a humanidade a esse deserto para mostrar que Ele continua sendo Deus. E muitos nesse deserto que está atravessando não param para refletir nesse silêncio de Deus que nos leva. Quantas vezes você talvez desprezou aquele momento de bonança que Deus estava trazendo? E por que não dizer as igrejas hoje fechadas? Esse deserto que estamos vivendo é Deus chamando a atenção do seu povo para o processo da humilhação. E é possível que nós tenhamos muitas pessoas que ainda não estão enxergando a lição de Deus para esta geração. Estamos atravessando um deserto, mas Deus está nos conduzindo nesse deserto. E você precisa aprender esses 3 pontos que nós temos neste versículo. Primeiro, Deus leva no deserto para nos humilhar. Para humilhar, porque aquele que Deus corrige, corrige porque ama. O amor de Deus para com o seu povo é muito grande e Ele está corrigindo, levando a deserto. E eu chamo a sua atenção, meu irmão, que nesta hora do silêncio de Deus é necessário você se humilhar. Deus quer ver o seu povo se humilhando para reconhecer que Ele é Deus e continua a trabalhar em meio ao deserto. Deus está dizendo através desta palavra que levou o povo de Israel ao deserto para humilhar, porque eles esqueceram que Deus havia tirado eles do Egito, daquela casa de servidão,
ao ponto de eles entenderem que por mãos fortes foram tiradas do processo da escravidão e agora pudesse viver em obediência ao Senhor. Por que é que Deus está conduzindo ao deserto? Consequência do pecado, consequência do erro da humanidade, e continua. Pois bem, mas o trabalhar de Deus para aqueles que aprendem e pode ouvir a voz de Deus no deserto, a estes se humilham e aprendem nesse silêncio que Deus está agindo dessa forma. Em primeiro lugar, Deus leva-nos ao deserto para nos humilhar. Nesse silêncio que Deus está conduzindo a tua vida, Ele quer fazer algo muito especial. Mas como assim? O item 2 desse versículo, que eu chamo a atenção para nós meditarmos, é que Deus diz que levou para te humilhar, para te provar. Deus está conduzindo o seu povo a um processo de aperfeiçoamento, o processo de ser provado para, no final, ter a aprovação de Deus. Deus levou homens no deserto, como vimos na palavra do Senhor. Deus levou Abraão a passar pelo deserto. Deus fez com que profetas descessem ao deserto. Mencionar Elias, um homem que foi provado no deserto. Por que não dizer que muitos passaram pelo deserto, mas Deus, no seu deserto, estava fazendo as provisões, mostrando que Ele continuava sendo Deus. Nesta palavra, Deus conduziu o seu povo por 40 anos no deserto, isto provando em 40 anos que as mãos do Eterno estavam conduzindo este povo pelo deserto. O que fazer? Deus estava provando, diz aí a palavra, que Ele queria provar se realmente estava disposto a servir ou não servir, a obedecer ou deixar de obedecer. Quem sabe nesta prova é que Deus está observando quem são os verdadeiros adoradores, aqueles que estão prontos para adorar, aqueles que estão prontos para servir. A prova que temos na nossa vida é a avaliação de Deus como um mestre, como um professor, aplica uma avaliação ao seu aluno para que no final ele possa entender como o seu aluno entendeu a matéria. E depois dessa avaliação vem a nota. Meu irmão, nesta prova que Deus está colocando, é necessário que você se empenhe e consiga entender a mensagem de Deus. Primeiro, Ele te leva ao deserto para te humilhar. Segundo, para provar se você é obediente ou não, se você está disposto a seguir ou não. Aqui vale então teu esforço para apresentar a tua adoração ao Eterno. Oh, glória a Deus! Quando você, provado por Deus e passado pela prova, recompensa virá do Senhor. Ele continua, Ele não te deixa só neste deserto. O importante é que o deserto é apenas para uma lição. Se estamos atravessando o deserto da nossa vida, por que não dizer o deserto da quarentena, o deserto do vírus, o deserto de você não poder estar na igreja, mas você pode continuar sendo o adorador do Eterno e passar por esta prova aprovado. Vai chegar dias bons, vai vir dias melhores,
mas é necessário que você seja aprovado pelo Senhor. Você tenha a convicção de que Ele está te provando, vai trazer para ti esta prova no final, a avaliação. É o terceiro item que eu digo nesta palavra. Olha o que ele disse: leva ao deserto para humilhar. Segundo, para te provar. Terceiro, para te fazer bem, para no fim te fazer bem, sabendo que na situação você reconhece a soberania de Deus, você pode estar sendo abençoado. Depois que você aprende no deserto a se relacionar com Deus, esse deserto que te dá essa lição, você pode perfeitamente adorar em todas as circunstâncias. O deserto é apenas uma lição de vida para nós que somos servos de Deus. Aprenda isso neste dia, nessa oportunidade. Deus nos leva ao deserto para tirar a soberba, para tirar o orgulho, para fazer com que você se humilhe aos pés do Senhor. Segundo, para te provar, para ver se você é fiel ou não. E em terceiro, ele vai fazer bem para a sua vida. O bem de Deus virá depois da aprovação, virá as bênçãos, os milagres. Jesus multiplicou os pães no deserto e fez acontecer algo extraordinário para os seus discípulos em pleno deserto. Israel viu os milagres da mão de Deus no deserto. Deus está trabalhando num deserto, primeiro para humilhar, segundo para fazer com que a prova mostre a ele o perfil da sua obediência. Em terceiro, você poderá, mesmo depois de passado esse deserto, ser o adorador de verdade, mesmo que o Senhor prepara a sua igreja para um momento de santificação, de pureza. Preste atenção, meu irmão, como que estás andando diante de Deus, se aperfeiçoa nesta prova e com certeza Deus nos levará às mansões celestiais e muito em breve, a qual esperamos como promessa. Continue firme no propósito, nesta prova que Deus nos conduz para ver a posição da nossa obediência. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida neste dia, em nome do Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, eu ministro, Senhor, esta palavra e eu creio que as tuas mãos estão sustentando o seu povo no deserto, assim como fez no passado, faz hoje, Senhor, milagres e que eles possam continuar sendo os verdadeiros adoradores do teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, foi um prazer trazer essa palavra. Não se esqueça aí de você fazer a contribuição para o nosso canal, clicando aí no seu joinha e também trazendo aí a sua inscrição. Deus abençoe, até o próximo encontro.